que Israel, ele será invadido pelo anticristo, muitos serão mortos. O texto em Zacarias diz que 2/3, se hoje tem quase 10 milhões, 9 milhões e pouco de habitantes em Israel, em Jerusalém, então cerca de 6 milhões serão mortos pelo reino do anticristo. O anticristo invadirá Jerusalém, matará, destruirá e perseguirá muitos, e principalmente judeus, estabelecerá o seu reino, o seu governo de 3 anos e meio em Jerusalém, e no final da grande tribulação, que será de 3 anos e meio, deixar bem frisado, a grande tribulação não é ou não são 7 anos. Pastor, só um minutinho. Sim. Porque muitas pessoas elas já vão dizer assim, mas é porque tem a tribulação e tem a grande tribulação. E aí eles fazem essa divisão que não existe na Bíblia. Certo. Que a tribulação Verdade. seria 3 anos e meio de paz e a grande tribulação seria 3 anos e meio de guerra. Primeiro que se é 3 anos e meio de paz, não tem tribulação coisa nenhuma. Isso aí não faz nem lógica. Segundo que a Bíblia não faz separação de grande tribulação e tribulação. Isso é invenção da cabeça de teólogos e alguns pastores, alguns líderes. Eu não sei exatamente quem inventou isso aí, mas essa divisão de tribulação e grande tribulação não tem nenhum texto na Bíblia que fala isso aí. Só para esclarecer, porque as pessoas elas sempre fazem essa confusão. Pode continuar. No final da grande tribulação, do reino do anticristo, Jesus voltará com seu exército de anjos e destruirá o anticristo. Então nós temos diante dos nossos olhos, no quadro cronológico, o Israel que hoje existe, o Israel que se protegeu com o domo de ferro dos 5.000 mísseis do Hamas, o Israel que hoje é uma das potências nucleares, o Israel hoje que tem o maior exército militar no Oriente Médio, nas suas aproximações ali, o Israel de hoje que se sente tão protegido e tão convicto da sua segurança, principalmente militar e nos homens, o Israel que foi destruído pela Babilônia, o Israel que foi destruído por Roma, com o general Tito no ano 70, o mesmo Israel que venceu em 48, quando entrou na terra, quando venceu em 67, quando venceu a Guerra dos 6 Dias, venceu em 1973, a outra guerra contra as nações vizinhas. O Israel que até hoje tem vencido os seus inimigos em suas voltas, na maioria muçulmano, ou o Islã, ou ramificações do islamismo, seja grupos terroristas, será invadido pelo anticristo no reino do anticristo, na grande tribulação, e será mais uma vez e pela última vez destruído pelo anticristo e seus 10 exércitos, que serão 10 reinos em volta de Jerusalém, e no final desta perseguição e do reinado do anticristo, Jesus voltará em glória, Jesus voltará nas nuvens com seus anjos, com toque de trombeta, e destruirá o anticristo, lançará ele no lago de fogo, e matará os seus exércitos, e se assentará em Jerusalém, no trono de Davi, e reunirá de todas as nações, por onde quer que foram lançados e enviados e fugiram do reino do anticristo, os filhos de Israel voltarão para a terra. Jesus implantará os 1000 anos do seu governo, estabelecerá ali em Jerusalém, e haverá paz mundial somente com Jesus, o nosso Senhor.
não haverá 3 anos e meio de paz, nenhum líder mundial haverá e colocará a paz mundial. O único que colocará a paz mundial se chama Jesus, o príncipe da paz. Ele colocará a paz mundial no final dos tempos. O reino do anticristo não será mundial, mas o reino de nosso Senhor Jesus Cristo será mundial e celestial e universal. Pastor Jeremias, muito importante a sua fala. E Amém. Vamos lá. Eu sei que isso choca algumas pessoas. Eu sei que certas afirmações, elas chocam, porque eu me lembro uma vez que eu fui falar sobre Apocalipse numa igrejinha bem simples, que eu gosto muito, de uns irmãos aqui na congregação, e um irmão que também eu gosto, tenho maior admiração por ele, mas ele não gostou da minha fala, né? Tudo bem, normal, nenhum problema com Faz isso. parte. Faz parte, nós somos amigos até hoje, mas ele disse assim, olha, mas eu nunca ouvi isso na minha vida. E daí? Se você nunca ouviu, aí quer dizer que é mentira? Então, não é porque você sempre ouviu algo que aquilo é verdade. Ou não é porque você nunca ouviu que aquilo seja mentira. Inclusive, né, o Goebbels, né, ele fazia isso, o ministro da propaganda lá do Adolf, que eu não vou dizer o outro nome aqui para não dar problema no YouTube. O Adolf... Né, o ministro da propaganda do Adolf, que gostava muito dos judeus, tinha um amor mesmo assim, né, pelos judeus, o que ele fez? Ele disse o seguinte, olha, uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E muitas vezes a gente aprende escatologia daqui, ó, ouvir, não de ler. Nós aprendemos escatologia de ouvir e não de ler. E quando nós vamos ler, nós já lemos, muitas vezes no intuito que a Bíblia tem que falar aquilo que eu antes ouvi. Aí você não aprende. Tradição. É um ensino de tradição, nada contra, tenho o maior respeito, mas assim, não tem paz de 3 anos e meio na Bíblia, o anticristo fazendo paz. Existe um texto ali, Daniel capítulo 9, verso 27, que é um texto realmente que fala sobre essa questão. Mas olha, esse texto ele pode ser interpretado de muitas formas. Então, se ele tem várias interpretações, e aí você vê, né? E aí a gente vai falar isso em outra live, tá? E aí você vê que tem vários textos que falam que não é 7 anos, que sim, são 3 anos e meio, e tem um texto muito claro na Bíblia, que o anticristo será dada autoridade para agir por 3 anos e meio, né? Tem 2.216 dias. 3 anos e meio, 42 meses. Sim. Ou seja, ele só vai ter autoridade para agir por 3 anos e meio. Aí ele vai conseguir fazer a paz mundial sem ter autoridade dada por Deus. Rapaz, o homem é bom, viu, pastor Jeremias? É impossível. Olha, é um mentiroso. Que o próprio Messias, quando ele vier para restaurar as coisas e promover, né, um reino mundial, vai ter oposição. Vai ter pessoas que não vão querer obedecer a Jesus. E por isso que a Bíblia fala que ele regerá com vara de ferro. Então, ó, veja bem. Vão querer desobedecer a Jesus e um anticristo que é um homem comedor de feijão que nem nós, todo mundo vai aceitar de boas, sem autoridade dada por Deus, para que ele consiga fazer um reino de paz mundial, é impossível. Não tem nem base.